O presidente russo Vladimir Putin denunciou o Ocidente, incluindo a Ucrânia, que invadiu em 2014 e 2022, por distorcer a história, num discurso que marcou o 79º aniversário da vitória aliada sobre a Alemanha de 1945. Num desfile anual que carecia da pompa pré-guerra, apenas um tanque, um modelo T-34 da Segunda Guerra Mundial, liderou a marcha. Putin aproveitou o evento para atacar os inimigos da Rússia e alertar sombriamente sobre o poderoso arsenal nuclear do seu país. Falando no mesmo dia em Vilnius, na Lituânia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou para o perigo que a Rússia representa. Putin se apoiou fortemente na memória da conquista soviética da Berlim de Hitler em 1945 para mirar no Ocidente. Em frente à multidão de pessoas e antes da passagem de 9.000 militares russos e de aliados, Putin destacou que hoje vemos como eles estão tentando distorcer a verdade sobre a Segunda Guerra Mundial. Interferem com aqueles que estão habituados a construir a sua política essencialmente colonial baseada na hipocrisia e na mentira. Em 1945, o Exército Vermelho fazia parte de uma coligação aliada muito mais ampla, incluindo os Estados Unidos, o Reino Unido, a Polônia, a França, o Canadá e entre outros. O Dia da Vitória Soviética, comemorado em 9 de maio, um dia depois do dia marcado pelos outros aliados do Ocidente, também assinala o início da ocupação de meio século pela União Soviética da maior parte da Europa Central e Oriental, das deportações em massa para a Sibéria e da coletivização forçada das economias locais. Embora a Rússia fosse apenas uma parte da União Soviética, a Rússia de hoje tentou monopolizar a vitória soviética como se fosse sua, e Putin usa essa memória da guerra para reforçar o nacionalismo russo. Nesse sentimento de revanchismo, Vladimir Putin, que tomou posse esta semana para seu 5º mandato como presidente e à frente da nação há 25 anos, e muito provavelmente deve superar Stalin e Catarina a Grande até 2030, alertou o Ocidente contra a ameaça à Rússia enquanto prossegue a sua invasão da Ucrânia e reavivou o seu uso de armas nucleares no desfile militar anual na Praça Vermelha de Moscou. Abre aspas para Putin. Não vamos deixar ninguém nos ameaçar. Nossas forças estratégicas estão sempre em alerta de combate. Fecha aspas. Putin afirmou que a Rússia está preparada para um possível conflito mundial, desta vez de natureza nuclear e potencialmente apocalíptica, contra seus antigos aliados do Ocidente. A fala de Putin contrasta com seu discurso moderado durante sua 5ª posse como presidente. Na época, ele mostrou disposição para dialogar com o Ocidente, mas enfatizou que a situação na Ucrânia representa um confronto entre forças que antes estavam unidas contra os nazistas. A tensão entre Rússia e Ocidente se intensificou com a crise na Ucrânia, o que levou Putin a ordenar exercícios com armas nucleares táticas em resposta a propostas de envio de tropas estrangeiras para auxiliar Kiev. O presidente russo também ameaçou atacar alvos militares do Reino Unido em caso de uso de mísseis cedidos à Ucrânia contra o território russo. A situação é complicada e acompanhada com preocupação pela comunidade internacional, devido ao risco de escalada do conflito. A Rússia tem aumentado as ameaças contra os Estados Unidos e os seus aliados, enquanto a Ucrânia tem lutado no campo de batalha após meses de atraso na nova ajuda militar que a deixou criticamente sem munições. Putin não está brincando, sabemos o que acontece quando a Rússia é cercada e acuada. Comportam-se como pêndulos mortais, já que a reação é forte e desproporcional. Putin ordenou no início desta semana que os seus militares conduzissem exercícios de combate envolvendo armas nucleares táticas em resposta ao que a Rússia chamou de declarações ocidentais provocativas. A França levantou a ideia de enviar tropas terrestres para a Ucrânia e o Reino Unido disse que permitiria que as forças de Kiev atacassem a Rússia com armas britânicas. Diante disso, a Rússia convocou diplomatas do Ocidente. Torne-se um membro do canal e me ajude a continuar o meu trabalho aqui no YouTube.
Com isso, você assistirá aos vídeos antes de todo mundo e seus comentários ficarão destacados aqui. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia convocou na segunda-feira os embaixadores do Reino Unido e da França e alertou o enviado do Reino Unido de que a Rússia se reservava o direito de atacar instalações britânicas se a Ucrânia usasse suas armas para atacar a Rússia. O primeiro aviso formal e oficial para o Ocidente. Com as amplas sanções dos Estados Unidos e da União Europeia contra a Rússia e dezenas de milhares de milhões de dólares em assistência econômica militar à Ucrânia, o pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra desencadeou um impasse cada vez maior entre Moscou e o Ocidente. Ajudada pelo dinamismo das vendas de energia, como gás e petróleo, a Rússia conseguiu resistir ao impacto das sanções, redirecionando o comércio para economias como a China e a Índia e canalizando as suas reservas financeiras para apoiar a produção militar e as despesas sociais. A Rússia controla quase 20% do território ucraniano. Ainda assim, Putin avança com cautela, receoso de ordenar outra mobilização impopular depois da convocação de 300 mil russos em setembro de 2022 ter provocado pânico e um êxodo do país. A exibição deste ano na Praça Vermelha contou com 9 mil soldados e armamentos pesados, incluindo alguns tanques, sistemas de defesa aérea e lançadores de mísseis nucleares. Os espectadores estavam agasalhados em casacos em meio a temperaturas excepcionalmente baixas e manchas de neve poderiam ser vistas em alguns lugares do solo durante a transmissão. Desde que ordenou a invasão na Ucrânia em fevereiro de 2022, Putin tem procurado alimentar o sentimento patriótico para reunir a nação em torno da guerra. Isso incluiu comparar o conflito com o triunfo da União Soviética no que é conhecido na Rússia como a Grande Guerra Patriótica, na qual morreram 27 milhões de cidadãos soviéticos. Num sinal do isolamento da Rússia, assim como ocorreu no ano passado, apenas 9 líderes e aliados estiveram na Praça Vermelha ao lado de Putin para assistir ao desfile. O alerta de Putin sobre o uso de armas nucleares precisa ser levado a sério. Da próxima vez, pode ser que a China não consiga evitar o uso de armas nucleares táticas por Moscou contra a Ucrânia, como evitou no ano passado. Pessoal, criei um novo canal, o Analytics, para manter o meu trabalho vivo aqui na plataforma, diante das penalidades e também para novos projetos que estão por vir. Peço para se inscrever no canal e, se for possível, ajude o meu trabalho com um Pix para o canal.